mais uma vez aqui eu, Ricardo Lima, falando com vocês sobre alguns assuntos de suma relevância. Nós estávamos conversando, eu e um amigo, e surgiu um assunto que eu acho que é de importância geral para todos. Todos nós sabemos que a educação no Brasil, ela vem sendo deturpada, destruída, acabada desde a época da ditadura militar. O Brasil teve a primeira Universidade das Américas a partir de 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil e instituiu a Universidade, ou melhor, a Faculdade de Medicina de Salvador. O Brasil teve inúmeros educadores de relevância e ainda os tem. O Brasil teve alguns grandes historiadores, como Gilberto Freire. O Brasil teve grandes intelectuais, mas a maior parte deles foi perseguida, foi colocada para fora, foi destruída da história do Brasil e voltou ao loco depois de um longo e tenebroso tempo que nós chamamos ditadura militar. Dentre esses intelectuais, nós temos um que talvez tenha sido a maior perda da nossa intelectualidade brasileira. Era um educador nordestino de inúmeros conhecimentos, chamado Paulo Freire. Paulo Freire havia proposto uma educação inclusiva. O que vinha a ser uma educação inclusiva? O que hoje nós conhecemos como interdisciplinar. Paulo Freire tinha observado que a educação ela é muito mais do que simplesmente alfabetizar uma pessoa. A alfabetização de uma pessoa não é só simplesmente você ensinar as vogais, as palavras. Você, na realidade, precisa mostrar a essa pessoa que ela é capaz de aprender a partir daquilo que ela própria tem, das suas próprias experiências. Eu conheci Paulo Freire na universidade. Não Paulo Freire, mas sim seus escritos. Mas conheci Paulo Freire de verdade enquanto fui professor do ProJovem, um projeto de aceleração educacional feito durante o governo Lula e ao qual eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar nele. Não em trabalhar para o governo Lula, mas sim em trabalhar como educador, uma coisa que eu ainda não tinha feito, como educador social, que eu ainda não tinha feito, e principalmente como alfabetizador. Isso me ajudou de forma gigantesca, dantesca em todas as áreas. Eu tenho uma filha de 4 anos. A minha filha não sabia escrever o nome dela. E eu, numa tarde, em um shopping, eu ensinei a minha filha a escrever o nome dela. Simplesmente com letras e palavras que ela conhecia. Essa é a grande realidade de Paulo Freire. Paulo Freire havia desenvolvido um sistema gigantesco de alfabetização para o Brasil. Mas, como nós tivemos uma ditadura militar, e os nossos militares acreditavam piamente que tudo era comunismo, inclusive prenderam pessoas que tinham um livro chamado A Capital, como reacionários comunistas, enquanto o livro do Marx se chama O Capital. O livro do Marx se chama O Capital. Pessoas foram presas. Então, durante a ditadura militar, muitos enganos foram cometidos. Pessoas que tinham inúmeras capacidades, faculdades de conhecimento, que poderiam mudar o mundo, foram excluídas do Brasil.
Infelizmente, uma dessas pessoas foi Paulo Freire. Com seus conhecimentos todos, Paulo Freire foi convidado a se retirar do Brasil e foi para o Chile. Mas ele foi para o Chile, Ricardo. O Chile também não passou por uma ditadura militar? Sim. Até 1972, o Chile era uma democracia. A partir de 1972, o Chile passa a ser uma ditadura militar comandada pelo general Pinochet. Mas antes de virar uma ditadura militar, o Chile investiu em um segmento da sociedade, em um fundamento que é de responsabilidade dos governos, a educação. O Chile investiu de tal forma que hoje é o líder de analfabetismo na América do Sul. Ah, Ricardo, mas Cuba não é na América do Sul, senhores e senhoras. Cuba é na América Central. A América do Sul é o Cone Sul. E pasmem, ao Brasil sobrou o Mobral. Quem lembra do Mobral? B com A, Bá, B com E, Bé, B com I, Bi, B com O, Bó, B com U, Bu. Burralização da sociedade. Banalização do conhecimento. Enfiaram duas disciplinas na nossa cabeça. Uma chamada Educação Moral e Cívica e a outra chamada Organização Social Política Brasileira, goela abaixo, para que nós ficássemos bovinamente trabalhando e estudando o que a ditadura achava que era bom. A sutileza do conhecimento, a evocação do hino, a evocação dos direitos do homem e dos deveres. Aí eu pergunto a cada um de vocês, do que adiantou? Do que adiantou o SPB e Educação Moral e Cívica? De nada adiantou. Porque o Brasil continuou no ostracismo da falta de alfabetização correta. Hoje nós vemos jovens que não têm a mínima condição de escrever uma mínima redação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou da época que se fazia vestibular sem Enem. Tá? Eu tenho 41 anos. Fiz vestibular várias vezes para passar para a história para uma universidade federal. Mas a concorrência era desleal. Nós líamos um texto de quase uma página na UF para responder a pergunta. Quando a gente chegava na metade do texto, você já tinha esquecido o início. Mas o mais importante é que nós fazíamos uma redação e muitas das vezes essa redação não era interdisciplinar. Já não é da minha época, já estava eu na faculdade. Mas existiu uma prova de vestibular em que, pasmem, em que se perguntou qual a função do lazer. L-A-Z-E-R. 85% dos estudantes propusentes ao vestibular falaram sobre a utilização do laser, L-A-S-E-R. É analfabetismo ou não é analfabetismo? Lazer é a prática que você vai à praia, vai a um teatro, vai a um cinema, vai ao museu. Ah, mas nossa, ir ao museu, que coisa chata. Ai, meu Deus, eu vou ao museu pra quê? Ah, eu prefiro andar de skate e ouvir funk. Não importa o que candango faça.
Me importa que ele tenha a responsabilidade de saber que existe lazer. E a diferença entre o lazer e o laser. Laser é aquilo que se usa nos filmes de Star Wars, que supostamente não faria barulho no universo, porque o universo é um vácuo. Logo, não tem propagação de som. Mas o mais importante senhores, é que aquele homem que foi execrado do Brasil dizendo que era comunista, que era um homem que não prestava, que era uma geração perdida, foi para o Chile e transformou o Chile em uma superpotência educacional. Pasmem, a ex-presidenta Michelle Bachelet, como vocês queiram, Bachelet ou Bachelet, propôs e foi aprovado pelo Congresso chileno que houvesse a universalização da educação no Chile. Ao contrário do Brasil, toda educação chilena agora é de responsabilidade do governo. Todas as universidades são do governo. Todas as universidades estão linkadas ao governo. Não existe mais universidade privada no Chile. As que existem são privadas. Mas em grande maioria, as universidades são públicas. Mas, Ricardo, por que o estudo na universidade pública é tão importante? Porque a universidade pública é onde tem os melhores pesquisadores. Os melhores pesquisadores estão lá. Vide o exemplo de Leandro Carnal, professor da Unicamp, da USP. E aí? Como dizer que Carnal não é bom? Como dizer que Zé Murilo de Carvalho não é bom? Todos eles foram formados por universidades federais. Como dizer que Daniel Arão Reis não é bom? Então, minha gente, o Brasil tem um grave problema. Ele tem os melhores profissionais, mas deixa eles escaparem por entre os dedos, parecendo até a areia da praia. Quando Paulo Freire foi embora do Brasil, ele levou junto consigo a última esperança da educação brasileira, que era simplesmente a universalização do conhecimento, a formalização de um grande conceito de universidade e, principal, a formação de pessoas com caráter educacional. Enquanto nós tivemos Educação Moral e Cívica, o SPB, nós desaprendemos a votar. Uma ditadura, muitas das vezes, aos jovens que hoje observam os movimentos de direita como um movimento inteligente, aos jovens que dizem que o nacional-socialismo alemão era de esquerda, eu tenho uma triste notícia para vocês. Hitler era preconceituoso, era um nazista ferrenho e, pasmem, se o Brasil se alia à Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o se não faz parte da história, mas se e somente se, usando uma titulação matemática, hoje eu, que sou filho de um negro com uma mulher branca, estaria no campo de concentração, com certeza. Ou então com um tiro na nuca. Porque seremos todos arianos. Um conselho aos jovens mancebos que pensam que um
jovem cavaleiro virá num cavalo para nos salvar da ignorância? Propostas iguais surgiram no mundo. 6 milhões de judeus foram exterminados. Milhões de russos, poloneses, eslavos, alemães, franceses, ingleses, deixaram de existir por conta de um único processo: o discurso. Aquilo que nós queremos ouvir é aquilo que nós falamos e que nós repetimos. Gente, educação é tudo. Vamos procurar transformar as nossas necessidades em realidades. Vamos parar de repetir o que tanto nos foi ensinado e vamos buscar em Paulo Freire e nos grandes intelectuais brasileiros a nossa realidade. Um forte abraço e a gente retorna. Ricardo Lima desligando. Fui.